quando que você começou a prática de meditação para idosos, assim? Foi, acho que uns 2 anos antes da pandemia. Uhum. E a pandemia foi um marco, porque, na verdade, eu não queria... Eu vi, assim, um boom, né? Um monte de gente levou a meditação para o online e eu achava que não era legal. Já vou explicar o foco do meu não achar legal. Mas aí começou um monte de gente me pedir para fazer a meditação, fazer online e tal. E mesmo assim, os outros projetos, as outras aulas, as outras atividades dentro do projeto precisavam de ser online. Então, a gente teve que montar um esquema de ensinar o idoso a usar o Zoom, a usar as redes sociais, para poder a gente manter as aulas, inclusive a aula de meditação. Mas o mais importante era o aspecto social, que a gente não quis perder nesse momento. Mas os grupos se mantiveram e a gente conseguiu resgatar e voltar agora no online tranquilamente, no presencial. Então, eu tenho pessoas meditando comigo nos grupos há praticamente uns 5 anos já dentro desses projetos, né? Presencial, online, então eu estou conseguindo manter esses grupos. Eu acho que, pelo próprio benefício que eu tinha, eu achava que podia ser importante para eles. Eu tenho uma mãe, agora vai fazer 84 anos, e eu percebi, minha tia também, a família inteira está meditando já, sabe? Que legal. Por verem que eu melhorei, eu me acalmei, eu me tornei falando, né, esse negócio funciona, vamos fazer. A Lili está mais calma. Se funcionou com ela, deve funcionar com a gente também. Então, a família inteira medita, assim. Menos marido é mais difícil, né? Marido... ele medita de uma outra forma. Anda de moto, ele anda de moto, já é uma grande coisa, né? Mas assim, né, a gente vê essa facilidade, é uma ferramenta de fácil acesso, pouca contraindicação, fácil a prática também, não tem custo, então poderia beneficiar de uma forma muito ampla. Não só pelo aspecto dos benefícios específicos da meditação, mas inclusive pelo aspecto social. O idoso precisa estar engajado, precisa ter aspecto social. E a meditação, eu acho que ela traz esse social, porque é muito bom meditar em grupo, e especificamente a tua prática não fica exposta. O que eu quero dizer? O idoso pode ir uma aula de dança, mas aí ele vai se expor demais. Se ele nunca dançou, ele se expor, dançar todo meio robô, ele fica sem graça. A meditação, ninguém está vendo sua prática, ninguém vai te cobrar nada, mas é gostoso estar em grupo. E é importante estar em grupo porque a gente começa a aprender a compartilhar dificuldades, as dúvidas. Porque se um chega e fala, eu não estou conseguindo meditar todo dia, eu falo, nossa, eu também não. Então, tem um companheirismo legal, nós estamos no mesmo problema. E não tem a exposição, tipo a pintura, dança, aula de inglês, que aí você tem que expressar aquilo que está falando. E a meditação você não está expressando, é um movimento interno. E de seja o que for, tá tudo bem. Isso eu repito toda hora. Tá tudo bem. Não tem objetivo, não tem cobrança. Tá tudo bem. Você vai fazer sua prática do seu jeito. O que é meditação para você? Antes de tudo e acima de tudo, meditação é uma prática, é um exercício. Então, muitos dos conceitos que se colocam hoje de meditação vêm de criações, de tentativa de se explicar estados individuais, que não necessariamente vão se repetir da mesma forma para todo mundo. Então, meditação é um treino, é um exercício, de preferência diário, senão não vai ser meditação, vai ser um exercício de relaxamento, que também é bom, sem desmerecê-lo, mas não vai ter os benefícios que a ciência vem estudando sobre a meditação. Então, isso tem que ficar claro, porque muita gente vai na meditação, faz 1, 2 vezes por semana, não acontece nada, não funciona para mim, vou parar. Então, tudo tem que ser muito explicado para não frustrar,
porque o idoso, principalmente, já vem com uma carga de frustração, uns pezinhos na depressão. Então, isso a gente tem que evitar, frustração. Então, é exercício para fazer e tal. Então, antes de tudo, meditação é esse exercício. Que vai levar a quê? O que eu gosto de dizer da meditação, que é um encontro com aquilo que a gente tem de essência, com aquele eu que não precisa pôr roupa bonita, que não precisa falar difícil. Então, é resgatar essa essência que ela mora num silêncio. E esse silêncio, ele é coletivo. Então, a partir do momento que eu começo a perceber esse silêncio, eu não vou me sentir mais sozinho. Esse é o grande chamariz da meditação, não só para o idoso, mas funciona muito. Muitos idosos se sentem muito sozinhos, muito rejeitados. Você começar a compartilhar de alguma coisa comum com outras pessoas, aquece o coração. Se você me permitir, eu queria explicar um pouco esse silêncio, Sim. Mas o oposto, porque falar de silêncio é uma experiência muito individual que nem todo mundo tem. Então, ele é mais difícil de se entender. Então, eu gosto de falar do contraponto, eu gosto de falar do barulho. Todo mundo sabe o que é barulho. Todo mundo ouve o barulho. O barulho interno e o barulho externo. O barulho interno é essa voz na nossa cabeça que não para de falar, de manhã, de tarde, de noite. E na meditação a gente entende e aprende que isso é só uma voz, é só um pensamento. Mais nada, é só um pensamento. E a gente procura aprender a não se envolver tanto com esse pensamento, porque a gente sofre. O idoso põe na cabeça, a nora não gosta de mim. Vai virar uma verdade, qualquer coisa que a pobre da nora falar, ela vai sempre olhar de uma perspectiva negativa, vai brigar com a nora a vida inteira e de repente não tinha problema nenhum. Então isso se cria os problemas por pensamentos, ou seja, então a gente tem os barulhos internos e os barulhos externos. Inclusive eu hoje estou com uma obra aqui do meu lado, de vez em quando tem uns pum pum pum. Mas então, o meu barulho externo eu acabo, sem querer, compartilhando com todo mundo que está ouvindo agora. E isso dá para entender. Mesmo eu não querendo, mas se a obra recomeçar, não só eu, como vocês vão ouvir meu barulho. E nós vamos falar desse barulho vindo de portas diferentes. Eu presencial, vocês online, mas estamos compartilhando o barulho e ele se torna coletivo. Aí vem outro grupo e fala, não, meu barulho é muito pior. O seu vem de vez em quando, o nosso é intenso, é direto. Mas se a gente se afastar desses dois barulhos, eles vão se somar e vão virar um barulhão só. Eles vão ficar maior e virar um só. E todo mundo dos dois grupos vão ouvir barulhos diferentes como um único barulho. E ele vai tomando força, esse barulho. E assim vai. O silêncio funciona da mesma forma. Por isso que a meditação em grupo é legal. Porque na hora que a gente medita em grupo, o meu silêncio vai ajuntar com o seu silêncio, que ajunta com o outro, e ele vai ficar mais silêncio. E é um silêncio só? Sim, é um silêncio só. É um silêncio só. Ah, ele tem nome? Pode ser que tenha nome, depende da sua crença, depende daquilo que você quer manifestar. E você pode dar nome, um pensamento, não tem problema, mas ele é real. E a partir do momento que a gente compartilha silêncio, a gente não fica mais só. Porque é o encontro das nossas essências nesse momento. Então, isso é a meditação. Isso é bem-estar. Isso é estar de bem com você mesmo.